no Brasil é o Senado. Então, aqui, por exemplo, pegar o exemplo, a Bia Kicis tem 6 milhões de seguidores. Imagine, é uma forma que ela tem de prestar conta com a população, com as pessoas que votaram nela, sobre os trabalhos. As pessoas perguntam, isso é cidadania, isso é cidadania. É uma extensão do mandato dela, da tribuna. Então você calar, você caçar, você amordaçar, isso é uma violência. Isso é uma violência sem precedentes e eu vou além. O que está acontecendo é uma tortura. Tem um empresário, Luciano Hang, um empresário gerador de emprego, pagador de impostos do Brasil, que teve, durante o processo eleitoral, 12 milhões de órfãos. Aí, Plínio, você pergunta, 12 milhões de órfãos? 12 milhões de seguidores ficaram sem receber notícia do Luciano Hang. E tem deputados aí, tem parlamentares que estão com violência de tortura. Esse jornalista que foi citado pelo senador Lazier Martins, o cadeirante, hoje Eustáquio, a tortura psicológica que ele relatou na comissão que nós fizemos de 11 horas de duração na CTFC, emocionou o Brasil. O filho dele, o senhor tem um filho pequeno, mas o filho dele dizendo, não leve meu pai, hoje é aniversário da mãe. Senhoras e senhores senadores, essa PEC, ela visa 3 objetivos principais. O primeiro é atender ao Bolsa Família, que vai aumentar em 70 bilhões de reais. O segundo é permitir que as universidades, o BEC, possam receber recursos e não irem para o teto de gastos. E o terceiro é permitir que, quando haja excesso de arrecadação, possa haver investimento para o país. E o quarto e grande objetivo dessa PEC é recompor o orçamento que está todo em deficiência em várias áreas. E aqui eu quero chamar a atenção dos nobres colegas para verem como é que está o orçamento do próximo ano, que eu sou o relator. Por exemplo, senador Flávio, a saúde, o orçamento para o próximo ano está defasado do orçamento deste ano 16,6 bilhões de reais. Há uma fila de cirurgias eletivas do SUS que o cálculo que se faz, que para zerar essa fila, que é uma proposta da senadora Simone Tebet, nós precisaríamos de mais de 8 bilhões de reais. Nós temos um corte de 1,8 bilhão na farmácia popular. Será que alguém de nós aqui, de sã consciência, vai ter a disposição de fechar um orçamento sem dinheiro para a farmácia popular? São mais de 20 milhões de brasileiros que regularmente recebem o recurso, recebem os remédios da farmácia popular. Que, além de ser uma desumanidade, é uma falta de inteligência. Porque se a pessoa tem enfermidades como diabetes, hipertensão, asma, que precisa pegar o seu remédio mensalmente na farmácia e não pegar, ele vai ter, senador Tasso Gereissati, complicações e vai sair muito mais caro para o SUS, porque vai ter que se internar. A merenda escolar tem 5 anos que não recebe ajuste, que não é reajustado o valor. Tem casos de ser dividido um ovo, partir no meio, para poder dar para as crianças. É disso que nós estamos falando. Então, sem essa PEC, não haverá um orçamento minimamente execuível, qualquer que fosse o governo. Tivesse sido eleito Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, Soraya Tronic, Ciro Gomes, todos nós estaríamos hoje aqui debatendo e aprovando uma PEC, porque sem essa PEC o país não funcionará no ano que vem. Agora, nós estamos com servidores com defasagem de em torno de 30% do salário corroído. O orçamento deste ano, nós precisamos ainda de 2,8 bilhões de reais
para poder dar um mínimo de aumento ao servidor público, para equiparar o aumento que o judiciário está dando, que não é justo que o Poder Judiciário, Poder Legislativo, que tem os servidores que normalmente ganham mais, tem um aumento de 9% e o servidor do Executivo não tem esse aumento. Então é uma coisa que nós estamos lutando, que abrindo o teto de gasto, nós vamos poder fazer face a tudo isso daí. E aí há uma ideia que se espalha, que não, que se está querendo fazer uma gastança desenfreada, uma irresponsabilidade fiscal. Não, senhores. Eu chamo para um diálogo e para a gente ir para os números, porque senador Cajuru, contra números não há argumento. O ex-ministro Nelson Barbosa, que tem autoridade para isso, foi ministro da Fazenda, foi ministro do Planejamento, ele deu uma declaração dizendo, e mostrando os números, que o orçamento deste ano do país, de 2022, corresponde a 19% do PIB. Para ser mais exato para os preciosos, 18,9% do PIB. Que se nós colocarmos os mesmos 18,9% do PIB de 2023, nós iremos ampliar o orçamento de 2023 em 136 bilhões de reais. Ora, qual é a mensagem que está sendo passada? Se nós temos um orçamento este ano que implica em 19% do PIB, e o mercado está em calmaria, o mercado não está nervoso, o mercado não está estressado, por que ficaria estressado no ano que vem se fosse os mesmos 19%, senador Jacques Wagner? Não haveria nenhum motivo para isso. Se nós propusermos esses 19%, nós vamos aumentar em 136 bilhões de reais, o que é muito próximo da proposta que foi feita pelo senador Jacques Wagner de 145 bilhões de reais. E aí, nós iríamos recompor o orçamento. Aquilo que está deficitário. Gente, o Brasil tem programa de habitação popular desde tempo que talvez tenha muitos aqui que não tenha nem nascido ainda do BNH da década de 60. Senador Cajuru, há 10 anos, o Brasil investia em habitação popular uma média de 13 bilhões de reais. Vossa Excelência sabe quanto é que nós temos para o próximo ano? 34 milhões de reais. É a mesma coisa de não ter nada. Então não se está querendo fazer uma gastança desenfreada nem cometer irresponsabilidade fiscal. É o mínimo necessário, indispensável para o país funcionar. O que o Brasil vai investir no próximo ano, senador Fernando Bezerra, em GND4 de investimento, são apenas 22,4 bilhões de reais. A Petrobras vai investir 3 vezes mais do que o Brasil. São Paulo, que é uma unidade da federação, e não é uma unidade que se notabiliza por investir muito, percentualmente São Paulo investe pouco, vai investir a mesma coisa do Brasil. Por que isso está acontecendo? Por causa do teto de gastos. É compreensível.